Olá, galera do ensino fundamental, como vocês estão? Beleza? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos e se cuidando, tá certo? Pessoal, olha só, hoje nós vamos dar um start no nosso projeto Arte em Casa. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer releitura de algumas obras selecionadas. Eu vou estar apresentando para vocês, a partir de hoje, 4 obras, sendo uma em cada aula, tá certo? Esse trabalho vai ser para obtenção de nota desse próximo bimestre. Vai valer como a nota mensal, vai valer de 0 a 10. A aula de hoje vai ser para eu explicar para vocês. Eu vou explicar de maneira assim bem detalhada para que vocês possam compreender toda a estrutura do projeto, tá bom? Eu vou repetir algumas coisas, vou falar 2 vezes. Eu já sei mais ou menos as dúvidas que vocês possam vir a ter. Eu vou esclarecer de maneira geral tudo que vocês podem vir a ter dúvida aqui na aula de hoje, tá bom? Então olha só, primeiro, o projeto se chama Arte em Casa. Nós vamos trabalhar hoje a obra Fachada com Bandeiras, de Alfredo Volpi. Eu vou explicar primeiro, são várias etapas. A primeira etapa, a explicação do projeto. Como que ele vai funcionar? Quais são as regras para o trabalho? De que maneira você vai executar este trabalho? E outra, por fim, de que maneira você vai estar me enviando este trabalho. Em seguida, eu vou explicar sobre a releitura. O que é uma releitura? Depois eu vou falar sobre a obra, explicando a obra, e também sobre o artista, que é Alfredo Volpi. Características pessoais, artísticas de obra, o momento em que ele atuou aqui no Brasil, qual era o período artístico, enfim, eu vou detalhar bem para vocês na aula de hoje, tá bom? Fiquem tranquilos que não vai ter dificuldade nenhuma nessa atividade, vai ser bem bacana, bem legal. Então o projeto Arte em Casa é um trabalho, como eu disse, para obtenção de nota, é um trabalho individual. Esse trabalho é somente seu, não pode fazer com colega, nem de maneira virtual, tá certo? É seu, é um trabalho por aluno. Ele vai tratar-se de uma releitura de obras. Serão 4 obras selecionadas. Como eu disse, eu vou apresentar uma por aula, ou seja, uma por semana a partir de hoje. A técnica. Qual é essa técnica? De que maneira você vai fazer essa releitura? Que materiais que você vai utilizar? A técnica é desenho sobre papel. Tudo vem explicando aqui. Outra coisa, vou colocar também tudo que eu estou dizendo lá na Agenda Edu. Então fiquem tranquilos. Descrição do projeto. Dessas 4 obras que eu vou apresentar, você vai precisar escolher, selecionar 2, apenas 2, e fazer a releitura e me enviar as fotografias dessas obras. Para onde, professora? Aqui, vou passar para vocês. Vocês vão ter 2 opções, ou vocês podem enviar para o meu e-mail, ou você pode enviar para o Instagram, no direct. A data, o start é hoje, estamos começando hoje esse projeto e ele vai até o dia 23 de setembro. Você vai ter bastante tempo para poder trabalhar em cima dessas obras. Vocês encontram com muita facilidade a obra na internet, para vocês darem uma pesquisada sobre ela, até ver exemplos, que eu vou mostrar aqui exemplos para vocês de releituras, para vocês terem uma clareza de ideia e também desenvolver a imaginação, a criatividade, de como que você vai poder fazer a sua releitura da obra. Então olha só, das 4 obras você escolhe somente 2 para me mandar. Qual que é a minha sugestão? Bacana é você fazer as 4 releituras. Vou apresentar a obra de hoje, você vai ter uma semana para poder trabalhar essa obra. Olha só, é uma vantagem.
porque depois no final você vai ter as 4 obras, os 4 desenhos, as 4 releituras. Você escolhe as 2 melhores, fotografa e envia para mim, tá? Então não percam tempo, não deixe para a última hora para você fazer tudo. A obra de hoje já vou apresentar para vocês. Quais são os critérios para a releitura? Os critérios vão levar em conta no trabalho. De que maneira eu vou avaliar esse trabalho de vocês para atribuir a nota que vai ser de 0 a 10. Os critérios são originalidade. Professora, por que originalidade se eu vou estar fazendo a releitura de uma obra que já existe? Aí é que tá. A releitura é uma interpretação muito pessoal. É completamente sua. A partir da sua interpretação vai surgir uma obra completamente nova, completamente original. Então eu vou avaliar essa originalidade, o que você atribuiu de novo para a interpretação daquela obra. A inventividade. Eu quero ver o que você foi capaz de inventar, de trazer de novo para essa obra. Em termos de técnicas de desenho, o que você vai colocar ali? O conceito. O conceito, você não pode fugir de forma alguma do conceito da obra. Ao observar a obra, você vai buscar ali a principal referência da obra, o que ela mais te chama a atenção. Então é esse detalhe que você vai ter que colocar na sua releitura, e o restante é criação sua, é uma interpretação somente sua. Outra, execução do desenho. É lógico que a gente observa a questão do capricho, da técnica que você utilizou. Você respeitou as técnicas? Você fez de acordo com o que foi pedido no projeto? Ou você utilizou um material que não estava selecionado para fazer o seu trabalho? Então isso é a execução do desenho, é a fidelidade à proposta do trabalho. Então são esses 4 fatores que eu vou estar avaliando quando eu receber a sua fotografia para atribuir a sua nota: originalidade, inventividade, o conceito e a execução do desenho. As técnicas para execução do desenho: que tipo de material que você pode usar e o que você não pode usar. Como eu falei, é desenho e vai ser feito sobre papel. Pessoal, qualquer tipo de papel, mas por favor, folha de caderno não, tá bom? Aquela folha pautada de caderno de matéria, não façam nessa folha. Qualquer outra folha que você tiver, chamex, cartolina, outra folha, papel cartão, você pode adquirir ou pegar alguma folha que você tem em casa, desde que ela seja completamente lisa, que não tenha margem, que não tenha linhas, tá? Então isso não pode. Então olha só, é papel, qualquer tipo, ou também papel cartão. Quais os materiais que você pode utilizar neste papel? Você pode utilizar aquarela, tinta guache, giz pastel, que é uma espécie de, parece com giz de cera, mas ele se assemelha muito àquele giz antigo de quadro, ele é mais seco. Lápis, qualquer tipo de lápis, canetas, canetinhas, qualquer tipo de canetinha, lápis de cor, giz de cera, tinta acrílica ou qualquer outro tipo de tinta. Colagem é muito bacana. Você pode fazer técnica mista, fazer colagem com papéis coloridos, papéis diferentes, colocar texturas, aí vai a sua criatividade. A colagem é do que você quiser. Professor, eu posso recortar revistas, outras folhas, papéis coloridos, eu posso acrescentar areia, folhas de árvore? Pode. Você pode fazer qualquer colagem e pode inclusive fazer uma arte digital, utilizando aqueles recursos que nós temos nos dias de hoje da tecnologia. Pode sim, desde que você fotografe essa arte digital que você vai fazer. Qualquer desenho que você fizer, qualquer que seja a técnica dentro dessas
que você utilizar, você vai fotografar. O que você vai enviar para mim no e-mail ou no direct do Instagram vai ser a fotografia do seu desenho, da sua releitura, beleza? Então olha só, quais os materiais que a professora não quer que você faça? Papel de folha de caderno que tenha margem e linhas, não pode. E tela dessas telas de tecido, de pintura, não. Tela também não. Então escolha qual papel você te agrada mais, qual papel vai ser melhor para fazer de acordo com a técnica que você quer fazer. Escolha esse papel, escolha o material e pronto. Só caprichar na sua releitura, tá bom? Aqui, a obra que nós vamos utilizar vai ser Fachada com Bandeiras. É um quadro de Alfredo Volpi que ele trabalha fachada por quê? Antigamente as casas elas vinham muito próximas à calçada, elas não tinham muro, então as casas ficavam com a janela e a porta já direto ali na calçada. Eram as casas com estilo colonial. Então Alfredo Volpi ele se inspirou nesses estilos de fachadas de casa, tanto vemos aqui bastante janelas, portas, trabalhando esse estilo colonial. E nessa fachada ele pintou bandeirolas, bandeirinhas. Então essa é a inspiração de vocês. Vocês vão ter esse quadro aqui, que o título Fachada com Bandeiras, e vão através dessa imagem buscar aqui detalhes que chamaram mais a sua atenção e você vai fazer uma releitura. Pessoal, releitura, voltando a evidenciar para vocês, releitura é uma interpretação sua, na qual você vai buscar referências da obra original e vai fazer uma outra obra que se assemelhe a essa, mas jamais igual, tá? Por isso a releitura ela não é considerada plágio, não é considerada cópia. Por quê? Porque ela não vai seguir diretamente igual está aqui. Você vai alterar. Então isso que é a criatividade. Quando eu falei lá atrás das técnicas que eu vou avaliar, dos critérios que eu vou avaliar, eu quero ver qual vai ser a sua criatividade que você vai transformar essa obra aqui de Alfredo Volpi em outra obra, tá? É uma obra bacana, colorida, alegre, divertida, trabalha muitas formas geométricas, legal para vocês trabalharem a colagem, brincar aqui com texturas, com cores. Olha só que dicas legais para você fazer algo bem original, bem seu, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora aqui para vocês sobre Alfredo Volpi. Quem foi Alfredo Volpi? Bom, Alfredo Volpi ele foi um artista que ele nasceu lá no finalzinho do século XIX ainda, olha, em 1896 e já faleceu em 1988. Ele migrou para o Brasil em 1897, ainda criança. Ele tinha 1 aninho de idade quando ele veio para o Brasil. E aí depois ele seguiu toda a sua carreira estudantil e acabou concluindo a sua formação operária na Escola Profissional Masculina do Brás, em São Paulo. Antigamente tinha muito isso, escolas direcionadas para homens, escola direcionada para mulheres. E ele se formou nessas escolas técnicas profissionalizantes de homens. Escola Profissional Masculina do Brás, em São Paulo. Ele foi autodidata, ou seja, ele não chegou a cursar curso de artes, ele não chegou a fazer, mas pelo fato dele dominar a tinta, porque ele foi pintor de paredes e decorador de casas, então ele dominava muito a tinta.
antes dele se decidir a seguir as atividades artísticas. Então, primeiro, ele não começou sendo artista, ele começou numa escola técnica profissionalizante, veio de família muito humilde e ele era pintor de paredes, fazia pinturas, essas pinturas decorativas em parede. Depois, já em 1935, ele se juntou ao grupo Santa Helena. Havia um grupo de vários outros artistas da época. Essa época era a fase do modernismo aqui no Brasil. A primeira metade do século XX é repleta de obras com tendências do movimento modernista. E haviam vários grupos de artistas que se reuniam e se dedicavam a estudos, a formas novas de pintar, a fazer exposições. E o grupo que Alfredo Volpi se juntou chamava Santa Helena. Por que Santa Helena? É porque era o nome do edifício em que um deles morava. Então o grupo ficou com essa referência, Grupo Santa Helena, que era o prédio. Outros artistas que se integraram, artistas reconhecidos, renomados, que se integraram a esse grupo foi Mário Zanini, Aldo Bonadei, entre outros. Volpi, ele pintava o quê? Ele pintou muitas paisagens, até pelo final da década de 1940, quando ele começou a adotar aquelas fachadas, essas aqui, pessoal. Quando ele começou, no final da década de 40, a adotar esse estilo de representar as fachadas. E aí, nessa tendência nova, inspirada pelas capacidades de síntese que via nos trabalhos do pintor Amídio de Souza, em década de 50, ele passa a trabalhar a técnica da têmpera. O que é têmpera? Têmpera é um tipo de tinta que forma com a clara de ovo e um pigmento, pozinho da tinta, que é extraída de vários elementos da natureza. A clara do ovo, ela entra nesse processo como aglutinante, ou seja, como a cola, para poder fixar a tinta numa determinada superfície. Então, Alfredo Volpi começou a trabalhar com essa técnica da têmpera, que era muito utilizada nos afrescos, nas pinturas em paredes. Lá no início, antes das tintas industriais que nós temos nos dias de hoje, quando os artistas fabricavam suas próprias tintas, então Alfredo Volpi se inspirou nessa fabricação de tintas, passou a fabricar suas tintas e passou a fazer pinturas em paredes, sempre utilizando aquela inspiração de fachadas no estilo colonial. Então, a partir daí, ele começou, no final da década de 50, a trabalhar esse estilo que eu mostrei para vocês e que nós vamos desenvolver nosso trabalho. Em 1954, ele pintou as primeiras telas com as bandeirinhas. Antes eram as fachadas e as figuras geometrizadas. E em 54 ele começou a fazer as bandeirinhas referente às festas populares, as festas juninas, comemorações a alguns santos, que elas sempre se enfeitavam, essas festas populares, com muitas bandeirolas, muitas bandeirinhas coloridas. Então ele se inspirou nessa riqueza da cultura brasileira em festas populares. Olha só, dois detalhes: as casas no estilo colonial e as bandeirolas que faziam parte das festas populares. Então, pessoal, aqui apresentei para vocês um pouco da vida de Alfredo Volpi. Agora vocês já conhecem quem foi esse artista Alfredo Volpi. Conheceram um pouco da inspiração dele. Agora, reforçando para vocês a releitura, porque vocês vão trabalhar nesse projeto em cima de releitura. A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra de arte, tendo como referência a obra já existente do autor. Então, jamais pense que você vai copiar. Eu não quero que você copie, eu quero que você tenha ela como referência e crie uma obra completamente nova, tá bom?
você vai dar um outro sentido a essa obra, acrescentando a ela o seu toque pessoal, de acordo com as suas experiências, o seu gosto, a sua preferência. Então vai ser uma obra completamente sua, original, não vai ter outra igual, tá bom? Então não se trata absolutamente de uma falsificação ou cópia. Por quê? Porque é a sua inspiração. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da releitura. Agora, nessas próximas imagens, a gente vai ver exemplos de releituras de crianças, de estudantes que fizeram baseando naquela própria obra que eu mostrei para vocês, Fachada com Bandeiras. Essas obras aqui, essas releituras foram inspiradas nela. Então aqui, o que essa pessoa fez? Essa pessoa trabalhou o quê? Cores primárias, porque ele costuma muito trabalhar as cores primárias em seu trabalho, mas ele mudou. Naquela obra tem o vermelho, o azul, o branco. Aqui ele aproveitou bastante o azul e o branco também. E vemos aqui bandeirinhas e janelas espalhadas por todo o espaço da tela. Olha que legal esse daqui que uma outra criança fez. Colocou aqui, desenhou uma casa com suas portas e janelas em formas bem geometrizadas, pintou também com cores bem alegres, bem vivas, e enfeitou essa casa, olha, parecendo uma festa junina, bem decorada com várias bandeirinhas. Então é isso, a proposta é essa. Aqui já foi uma outra pessoa que trabalhou a arte digital, fez várias montagens, colocou um morro de favela aqui, colocou várias casas no estilo colonial, olha só, as janelas, as portas bem estilo colonial que ficam rente à calçada. Aqui colocou um prédio no fundo, um prédio enorme, com portas e janelas bem grandes e tudo enfeitado com bandeirinha. Olhando para esse quadro, aqui é uma nova proposta e é tão diferente daquela que nós vimos lá, mas nós temos o quê? A referência. Qual que é a referência que essa pessoa utilizou para poder fazer esse trabalho? Olha só, as casas coloniais aqui e as bandeirinhas. Então ela é total inspiração da obra de Alfredo Volpi. Olha essa também que bacana. Fez várias fachadas aqui, de várias construções, fez a lápis, aqui em uma delas pintou de azul, vermelho e branco. E onde estão as bandeirinhas? Aqui, nesse detalhe. Olha só esse outro desenho, também a lápis, fachada, janelas, portas e as bandeirinhas. Outro exemplo, olha que legal. Tá bom? Aqui tem muita textura também. Ele fez aqui, esse trabalho, a pessoa fez naquelas caixas de papelão. Sabe aquelas caixas que às vezes a gente tem de embalagem, de supermercado, de alguma coisa? Ele recortou um pedaço daquela caixa e fez a sua pintura com tinta nela. Ficou muito bacana. Aqui a colagem também, em cima de uma moldura de uma porta de madeira. Olha só, aqui todo no preto e branco, ficou muito diferente, muito legal também. Utilizou aqui, ó, as formas das janelas, utilizou as bandeirinhas como se elas estivessem lá fora em uma noite de céu estrelado. Olha essa que bacana. Então são muitas inspirações que vocês podem ter a partir daquela obra e a partir dela criar uma obra completamente nova, com traços que marcaram você lá da obra original de Alfredo Volpi. Então, galerinha, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão já selecionar essa obra. Durante essa semana, até a nossa próxima aula, você já faz a sua releitura, guarda ela numa pasta para não amassar, deixa ela quietinha e a partir das próximas aulas, a cada aula, com cada proposta nova, você vai fazer a sua releitura. No final das 4 aulas, você busca lá os desenhos que você já fez, escolhe 2, fotografe e vai enviar para mim. Para onde você vai enviar? Você pode fazer de várias formas. Você pode ir lá no meu Instagram,
postar a sua foto e me marcar. Você pode enviar no direct, professora, eu não quero postar, eu quero enviar só para a senhora, pode ser? Claro, envia no direct. Qual é o meu Instagram? Aqui, ó, Andreia C. Martins, tudo emendado, Andreia C. Martins, até o dia 23 de setembro, que é quando nós vamos finalizar. Não precisa já fazer e mandar agora, espera fazer as 4, seleciona 2 e me mande essas 2, beleza? Qual é meu e-mail? andreia.c.martins@hotmail.com. Prefiro que você me mande no direct do Instagram, porque é onde eu tô ali com meu celular o tempo todo, tenho acesso fácil ao Instagram, tô sempre olhando, vou olhar com mais facilidade. E-mail a gente às vezes demora mais um pouquinho para olhar, mas olho também. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje então foi essa. Apresentei para vocês esse projeto Arte em Casa, que vamos trabalhar agora durante as próximas aulas, certo? Caprichem, será a nota de vocês e ao mesmo tempo vai ser um passatempo, uma diversão bacana para vocês estarem fazendo em casa. Então um beijo bem grande, fiquem com Deus e se cuidem!